Bom, vamos lá mergulhar num conceito bem poderoso do livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. A ideia aqui é a gente entender as principais lições dessa obra e, mais importante ainda, pensar em como dá para usar tudo isso no nosso dia a dia, na prática. Olha, a ideia toda começa com essa metáfora aqui que é genial. Não se trata de ter medo do caos, da aleatoriedade, mas sim de aprender a usar isso como combustível, como se fosse um fogo que fica mais forte com o vento, sabe? E aí vem a pergunta que muda o jogo todo. E se a gente pudesse ir além de simplesmente sobreviver aos problemas? E se, na verdade, a desordem, o estresse e a incerteza pudessem nos fazer prosperar? Para entender isso, a gente precisa ir além daquela ideia de que as coisas são ou frágeis ou fortes, robustas. O Taleb apresenta uma terceira categoria, e é nela que está o segredo de tudo. Vamos começar pelo mais óbvio, o frágil. É só pensar uma taça de cristal. Qualquer pressão a mais, qualquer choque, e pronto, ela se quebra em 1000 pedaços. O frágil simplesmente detesta o caos e a incerteza. Depois, a gente tem o robusto. É aquilo que muita gente busca ser. Uma rocha que aguenta a tempestade, firme e forte. Só que tem um detalhe. No final, ela continua sendo a mesma rocha de sempre. Ela resiste sim, mas não aprende nada com o impacto, não melhora. E agora a gente chega no conceito principal, o antifrágil. É aquilo que não apenas aguenta o tranco, mas que se beneficia dele. O antifrágil, na verdade, precisa da desordem, da volatilidade, dos estressores para ficar cada vez mais forte. E o mais legal é ver como essa lógica se aplica em praticamente tudo na vida. Olha só a carreira. Depender de uma única fonte de renda é frágil. Agora, quem empreende, testa coisas novas e aprende com os pequenos erros, está sendo antifrágil. O nosso copo é a mesma coisa. Ficar parado, inativo, o deixa frágil. Já o exercício, que é um estresse, o fortalece. É um padrão que se repete em todo lugar. Tá, beleza. Então a pergunta de $1 bilhão é: como a gente se torna antifrágil? Bom, a primeira lição prática é um pouco contraintuitiva. É preciso abraçar os estressores, mas calma, em doses pequenas e bem controladas. Esse princípio tem até nome, é conhecido como hormese. A lógica é a seguinte: quando o nosso corpo reage a um pequeno estresse, ele não só se recupera, mas ele pensa: opa, preciso me preparar para algo maior da próxima vez. Ele não volta ao estado normal, ele se supera. Tem uma história bem antiga que ilustra isso perfeitamente, a do rei Mitrídates. Ele morria de medo de ser envenenado pelos inimigos. O que ele fez? Começou a tomar pequenas doses de veneno, todo dia. Com o tempo, ele ficou imune. Basicamente, ele se tornou antifrágil ao veneno. E como a gente aplica isso? Na prática, é usar esses estressores a nosso favor. Para o corpo, isso é o exercício físico, o jejum. Para a carreira, significa se permitir cometer pequenos erros, daqueles que dá para consertar, sabe? Porque é com eles que a gente aprende de verdade e se fortalece. No conhecimento, é sair um pouco da teoria e encarar os problemas do mundo real. A segunda grande lição é sobre como a gente estrutura as nossas decisões. A ideia aqui é fugir do meio termo. Sabe aquele caminho que parece super seguro, moderado? Pois é, muitas vezes é lá que se escondem os maiores perigos. A solução, segundo Taleb, está nos extremos. É a chamada estratégia barbell, ou barra de pesos. Pensa numa barra de academia. Pesos nas pontas e nada no meio. A ideia é aplicar isso na vida. Em vez de colocar todo o seu esforço numa coisa de risco médio, a proposta é combinar, por exemplo, 90% de segurança extrema com 10% de risco extremo, mas calculado. Tipo, ter um emprego super estável e, ao mesmo tempo, dedicar uma pequena parte do tempo ou do dinheiro num projeto bem ousado, com um potencial de retorno gigante. O filósofo Tales de Mileto fez isso de um jeito brilhante. Ele não tentou adivinhar o futuro. O que ele fez foi pagar um valor bem pequeno para ter a opção de usar todas as prensas de azeite da cidade. Se ele estivesse errado e a safra fosse ruim, a perda seria mínima. Mas se ele estivesse certo, como de fato esteve, o ganho seria absurdo. Ele criou uma assimetria totalmente a seu favor. E essa história do Tales nos leva direto para a terceira e talvez a mais poderosa de todas as lições. A gente precisa criar opcionalidade. É buscar ativamente por situações em que o ganho possível é muito, mas muito maior do que a perda possível. Opcionalidade, no fundo, é a alma da antifragilidade. É se colocar em situações em que os ganhos não têm teto, podem ser gigantescos, enquanto as perdas são pequenas, conhecidas e, principalmente, ilimitadas. E o que é bem interessante neste slide é
como ele mostra isso visualmente. O gráfico da esquerda é um evento normal, simétrico. O ganho e a perda são parecidos. Já o da direita é um evento com opcionalidade. Repara só, a perda é pequena, limitada, está ali embaixo. Mas o ganho pode ir para a lua. A sacada é que não é preciso acertar sempre. Basta que, quando se acerta, o resultado seja enorme, desproporcional. No fim das contas, a gente percebe que aplicar tudo isso não é só sobre tática ou estratégia. É sobre uma mudança profunda na nossa maneira de enxergar o mundo e a própria incerteza. A primeira coisa é abandonar essa arrogância, essa ideia frágil de que a gente consegue prever o que vai acontecer. Sistemas complexos, como a economia, a política, eles são, por natureza, imprevisíveis. E tá tudo bem. Então, em vez de tentar adivinhar, o verdadeiro objetivo é construir carreiras, sistemas e vidas que se beneficiem do imprevisível, que fiquem mais fortes justamente quando a volatilidade aparecer, porque uma hora ela vai aparecer. É sobre adotar uma postura ativa, quase agressiva diante do caos. Não é ficar na defensiva. É se preparar não só para sobreviver, mas para prosperar e, como diz o Taleb, para dar a palavra final quando a desordem chegar. Isso tudo nos deixa com a reflexão, né? Em que áreas da vida cada um de nós é a vela, totalmente vulnerável ao vento? E o que seria preciso fazer para se transformar no fogo que, na verdade, deseja que o vento venha? Fica aí o convite para a gente identificar nossas fragilidades e começar a trabalhar para transformar cada uma delas em força.